Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje eu vim te falar, muita gente vai me odiar por isso, porque Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Mas antes de mais nada, dá um like aí e se inscreve no canal porque é muito importante pra gente continuar nessa jornada, na peregrinação em busca do 1 milhão de likes. Pra começar, Santa Catarina, a primeira coisa que vem à cabeça de todas as pessoas quando falam em Santa Catarina é praias. E Santa Catarina, se tem uma coisa que quando Deus estava criando o universo, ele disse: Santa Catarina vai ter praia bonita pra dar inveja nos outros. Então, antes de mais nada, pega um caderninho aí que eu vou te dar dica de vários lugares para você conhecer em Santa e Bela Catarina. Para começar, temos a praia do Campeche, lá em Florianópolis. E Florianópolis também, obviamente, é conhecida por ter suas várias, diversas praias, muitos lugares bonitos que as pessoas vão lá turistar e ficar bem louco. Então temos a Ilha do Campeche, que é muito legal de visitar. Tem também a praia da Lagoinha do Leste, que inclusive tem uma trilha muito legal para você fazer ali, porque Floripa é uma cidade bem arborizada, apesar de ser uma ilha. Ela ao redor é praia e no meio tem bastante árvores, bastante mata nativa. Tem da Praia da Armação e a Praia Mole, tudo em Floripa. Aí fora de Floripa, lá em Imbituba, tem a famosa Praia do Rosa, que é muito conhecida. E também em Imbituba tem a Praia do Ibiraquera, outra praia muito bonita. Tem ainda a Guarda do Embaú lá na Palhoça, como eles gostam de dizer, não é em Palhoça, é na Palhoça. Tem a Praia da Sepultura em Bombinhas, tem a Praia da Ferrugem em Garopaba, o Estaleirinho em Balneário Camboriú, a Praia Brava lá em Itajaí. Aquela praia é bem legal porque tu pisa na areia e ela faz... E também temos a ilha de Porto Belo, que fica em Porto Belo. Você pode ir ali por Bombinhas, deve ter outro caminho pra ir, mas é uma ilha, é um lugar bem bonito. Mas vamos esquecer um pouco de praia, porque quando a gente fala Santa Catarina, a gente só fala de praia. Santa Catarina tem muita cultura, inclusive tem um lugar lá chamado de Vale Europeu. Se chama de Vale Europeu, é porque tem cara de Europa. E pra começar o Vale Europeu, vamos falar da cidade de Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil. Significa que tem mais pessoas de descendência alemã e também a cidade... É tipo Antônio Prado, que é a cidade mais italiana do Brasil. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. São mais de 300 casas, ou sei lá, muito mais do que isso, daquelas casinhas em Chaimel, que é aquelas ripinhas lá, tudo atravessadinha, bem bonitinha. E ainda a cidade de Ibirama, que é muito conhecida ali no Vale Europeu por as suas montanhas, grutas, cachoeiras, rios, essas coisas natural. E não podemos esquecer de Blumenau, a cidade do Oktoberfest, a segunda maior Oktoberfest do planeta Terra, que é esse que a gente vive. Blumenau é uma cidade muito alemã, muito bonitinha, principalmente lá na parte onde acontece a Oktoberfest. Ainda ali no Vale Europeu tem Botuverá, cidade de Botuverá, que tem a Caverna do Botuverá, que a Caverna do Botuverá é a maior caverna do sul do Brasil. Eu nunca conheci uma caverna, eu nunca entrei numa caverna, tem várias coisas na minha vida que eu nunca fiz, uma delas foi entrar numa caverna. E ainda tem a cidade de Presidente Getúlio, com o Vale das Cachoeiras, são mais de 70 cachoeiras. Sabe o que são 70? São muitas. E já que a gente falou do Vale Europeu, esse Vale Europeu ele é bastante alemão. E falando de alemão, lá em Santa Catarina a gente não pode esquecer de falar de Itapiranga, uma cidade que faz fronteira com a Argentina, com o Rio Grande do Sul, e ela fica em Santa Catarina, bem lá no cantinho oeste, bem lá embaixinho assim, que Itapiranga inclusive aconteceu a primeira Oktoberfest do Brasil, então a cidade é conhecida como berço das Oktoberfest. Significa que todas as outras Oktoberfest são cópia de Itapiranga, que é cópia de Munique. E é uma coisa que todo gaúcho tem que concordar sobre Santa Catarina, que Santa Catarina sim é o estado mais frio do Brasil, apesar de não ser mais ao sul. E lá em Santa Catarina, os principais lugares que você vai conseguir ver frio, sentir o frio, porque tu vê a neve, mas também ver a neve, essas cidades são Urubici, que inclusive tem o Morro da Igreja e o Morro do Campestre, que são lugares muito massa de visitar, Urupema, Bom Jardim da Serra e São Joaquim, que ganha o título de cidade mais fria do Brasil. Na verdade, todas essas cidadezinhas ali, elas estão sempre uma mais fria que a outra, então não se sabe exatamente quem é mais fria que quem. E como estamos falando de frio, não tem como falar de frio sem lembrar de canyons. Canyon, pra quem não sabe, são aquelas montanhas que são touradas assim no meio, que geralmente não tem nada nela, ali é só uns paredão. Mas ali tem bastante árvore e tal, é um canyon bem bonito. E os canyons são muito conhecidos na cidade de Cambará do Sul, em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina tem canyons, e o mais famoso deles é o Itaimbezinho, que inclusive tem a trilha do Rio do Boi, que é uma trilha topzera de louca de buena para se fazer. E esse canyon faz parte dos aparados da serra, que faz parte também com os canyons do Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina ainda tem os canyons do Parque da Serra Geral, como por exemplo o Canyon Malacara, o Índios Coroados, o Canyon Churriado e o maior de todos eles, o Canyon Fortaleza. Ah, e não podemos esquecer de falar do Canyon do Funil, lá em Bom Jardim da Serra. Véi, esse lugar, nossa senhora,
as fotos à vista. Jesus Cristo, não, Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E basicamente esses lugares ficam mais ao sul do estado, ali pelas redondezas de Praia Grande, que é uma cidade bem louca porque não tem praia e não é grande, fica bem longe do litoral. Jacinto Machado, Timbé do Sul, Morro Grande. E como é que eu vou te falar dessa região serrana de Santa Catarina sem lembrar da Serra do Rio do Rastro? Fala isso 3 vezes bem rápido. Serra do Rio do Rastro, Serra do Rio do Rastro. Esse lugar aí, ó, pra quem já viu aquelas fotos do Chile, daqueles caminhos que são tudo assim, tudo umas cobrinhas, esse lugar é tipo isso, só que no Brasil. Que tu sobe lá em cima, lá em Bom Jardim da Serra, e aí tu olha tudo lá embaixo, tu vê todo aquele emaranhado, parece uma montanha russa aquele negócio, cara. E pra quem não sabe, Santa Catarina também tem muita história, inclusive, assim como o Rio Grande do Sul, teve a Revolução Farroupilha, que acabou transformando o estado do Rio Grande do Sul na República Rio-Grandense. Santa Catarina também teve seus 4 meses de fama, que aconteceu por causa da República Juliana, foi lá em 1839, por conta do Davi Canabarro e do Giuseppe Garibaldi. Só que durou só 4 meses, e aí quando o pessoal quis conquistar lá a ilha da Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Floripa, aí deu treta ali e devolveram tudo lá pro Império e assim seguiu até hoje. E tu já deve ter visto alguma vez na vida aquela estátua gigante, aquela estátua da liberdade brasileira, aquela estátua que é tipo a estátua da liberdade, só que é brasileira, que é da Havan. A Havan é uma das maiores empresas de coisas que a Havan faz, porque eu não sei o que eles fazem, porque eu só conheço eles, não sei quem que é a concorrência deles. E a Havan é de Brusque. Então, Brusque é Santa Catarina, né? Inclusive eles estão abrindo agora uma no Rio Grande do Sul. Mas a Havan é essa empresa de Brusque, que inclusive Brusque foi considerada a melhor cidade para se viver no Brasil e também a melhor cidade para se investir no Brasil. É uma melhor cidade para várias coisas. E já que estamos falando das melhores cidades, nada mais justo do que fazer uma pequena lista de algumas delas que eu acho que são as mais importantes, mas cada uma delas tem a sua pequena história, mas se você for turista, de primeira viagem, eu recomendo você visitar, obviamente, Florianópolis. Ainda mais se você for rico, aí você compra uma casa lá em Jurerê Internacional, tem que ver aquelas casas que ficam de frente pro mar. Literalmente, só tem a casa, a areia e o mar. É só isso, lugar lindo. E tem muita mata, como eu falei antes, no centro da ilha, então tem muitas e muitas trilhas para você visitar. Tem a grande e pequena cidade de Balneário Camboriú, que inclusive Balneário Camboriú é a menor cidade de Santa Catarina e ao mesmo tempo é a 6ª cidade mais populosa do estado. O que significa isso? Que é menor em território, mas é a 6ª mais populosa do estado inteiro de Santa Catarina. São umas 100 mil pessoas mais ou menos que moram lá, mas o lugar, ele comporta até 1 milhão de pessoas de tanto prédio que fizeram. Mas também chega uma hora do dia que aí os prédios que estão lá no beira-mar, eles começam a fazer sombra. Daí o pessoal que tá lá na areia já acha que tá na hora de ir pra casa, porque é 3 horas da tarde e já tá noite. E tem ainda também a cidade de Joinville, que é a maior cidade, inclusive, de Santa Catarina. Eu acho que Joinville é a única cidade de todo o Brasil que é maior do que a própria capital. Porque geralmente a capital é a maior cidade que tem nos estados. E Joinville é uma cidade excelente para se conhecer. Tem ainda Blumenau, que eu falei antes. Tem a cidade de São Francisco do Sul, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina e a 3ª mais antiga do Brasil. São mais de 400 anos de história. E ela remonta toda a história da colonização portuguesa. Então, se tu quiser fazer fotinho topzera, São Francisco do Sul é um lugar muito legal para se conhecer. E nessa lista, obviamente, não podemos deixar de falar de Chapecó, a cidade maior do oeste catarinense. É conhecida como a capital do oeste catarinense, mas não é capital de verdade, porque Santa Catarina é um estado só e Chapecó... Enfim, Chapecó, então, acaba sendo o grande polo ali da região oeste, e na região ali de Chapecó tem vários lugares muito massa para se conhecer. Esquece praia, esquece toda aquela parte do inverno, vai pra Chapecó, porque é um lugar muito massa. E é óbvio, São Joaquim e todas as cidades ali da região, porque São Joaquim é a cidade mais fria de Santa Catarina. Então, se tu quiser ver neve ou aumentar consideravelmente a chance de ver neve, vai pra São Joaquim. E lá em Santa Catarina é tipo assim, ó, mais pro oeste. Não sei se pra vocês o oeste aqui é o mesmo oeste, norte, sul... Mais pro oeste, você vai ter um sotaque mais gaúcho, que o pessoal do Rio Grande do Sul meio que colonizou bastante essa região ali, os descendentes de italianos também, muita referência dessa galera. Se tu for mais pro litoral, tem uma referência mais... portuguesa. O pessoal fala mais cantadinho, sabe? Aí tu dobras a Briói, pegas a primeira direita, cambas lá na terceira de esquerda. E mais pro sul também tem aquela influência gaúcha, o Rio Grande do Sul influenciou bastante. E mais pro norte tem influência paranaense. Então Santa Catarina é um estado bem miscigenado de várias culturas, de vários povos brasileiros e povos de outros lugares, inclusive. Tem muitas comunidades de japoneses, de poloneses, de alemães, de italianos. Em Santa Catarina não podemos esquecer de falar também do Beto Carreiro. Não sei se existem outros parques no Brasil, tinha um Hop Harry, não sei se existe ainda, mas o Beto Carreiro eu acho que deve ser o maior parque de diversões do Brasil. Tu vai lá, tu fica 19 dias e tu não faz todas as coisas que tem que fazer nesse lugar aí. Inclusive o pessoal do Beto Carreiro pode me chamar pra ir de novo aí, porque a última vez que eu fui foi em 2008
E eu nem lembro mais, eu nem consegui entrar nos brinquedos lá porque eu era muito pequeno. Então Santa Catarina é um ótimo de um estado para se viver por todos esses motivos que eu te contei e claro, obviamente, por muito mais motivos que com certeza eu esqueci de falar, porque Santa Catarina não se resume só a essas cidades que eu disse, mas se eu pudesse dizer que Santa Catarina é o melhor lugar do Brasil para se viver, com certeza esses seriam os motivos pelos quais Santa Catarina é louca. E se tu gostou desse vídeo, se tu é catarinense, se tu concorda comigo, se discorda, comenta aí embaixo. Loucão! Não esquece de curtir e se inscrever no canal, que é muito importante pra mim, tá bom? A gente se encontra nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo nessa sua teta fofinha e até a próxima!